Meu nome é Lucas Azevedo, e eu conheci Valéria Sampaio poucos meses depois de começar a trabalhar para o marido dela, Otávio Sampaio. Na época eu tinha 24 anos, havia terminado recentemente a faculdade de Engenharia Elétrica e ainda tentava entender como tinha conseguido uma vaga na Sampaio Engenharia Integrada, uma empresa muito respeitada no interior de São Paulo. Eu sempre tivera boas notas e facilidade com tecnologia, mas meu currículo estava longe de ser o mais impressionante entre os recém-contratados. Alguns tinham estudado em universidades extremamente concorridas, outros possuíam experiência internacional. Eu vinha de uma boa universidade de Curitiba, porém sem nada extraordinário no papel. Em compensação, sempre fui comunicativo, tinha facilidade para conversar com clientes e praticar a natação competitiva durante quase toda a faculdade. Era alto, atlético e conseguia manter a calma em situações de pressão. Durante minha entrevista, Otávio fez várias perguntas técnicas, mas depois começou a perguntar coisas que pareciam não ter relação nenhuma com engenharia. Quis saber se eu praticava esportes, se saía com frequência, se gostava de eventos sociais, e em determinado momento, perguntou se eu tinha namorada. Achei estranho, mas respondi que estava solteiro. Algumas semanas depois fui contratado. No início, minha rotina era exatamente o que eu esperava. Treinamentos, projetos, relatórios, diagramas e muitas horas diante de computadores. Só que Otávio passou a me observar mais de perto. Depois de algumas reuniões com clientes, chamou-me ao escritório e disse que queria que eu trabalhasse diretamente com ele. Continuaria exercendo funções técnicas, mas também o acompanharia em reuniões, ajudaria a transformar ideias em propostas e serviria como ligação entre a direção e as equipes de engenharia. Para alguém da minha idade, aquilo era uma oportunidade enorme. Aceitei imediatamente. Otávio também era um chefe diferente do estereótipo de empresário milionário que eu imaginava. Era exigente, mas não humilhava funcionários. Se um projeto dava errado, queria saber como resolver antes de procurar culpados. Pagava bem, valorizava quem entregava resultado e gostava de ensinar. Por isso fiquei tão surpreso quando conheci Valéria, a esposa dele. A primeira vez foi durante um evento da empresa em Campinas. Valéria era uma mulher impossível de ignorar. Devia estar na casa dos 30 e poucos anos, era elegante, muito bonita e carregava uma confiança que fazia todo mundo perceber quando ela entrava em algum ambiente. O problema aparecia quando começava a falar. Em menos de meia hora, reclamou da comida, das flores, da música e da temperatura. Tratou um garçom como se ele fosse invisível e corrigiu uma funcionária na frente de várias pessoas. Eu olhava para Otávio e não entendia como um homem tão paciente vivia com alguém tão difícil. Quase 4 meses depois, ele entrou na minha sala com uma pasta de plantas técnicas e pediu um favor pessoal. A casa dele tinha uma piscina grande com cobertura automática, filtragem, controle de temperatura, iluminação e vários sensores. Valéria vivia reclamando porque nada funcionava da maneira que ela queria. Algumas empresas especializadas já haviam tentado resolver o problema, sem sucesso. Otávio colocou a pasta sobre minha mesa e disse: "Você gosta de problema difícil. Vá até lá, converse com ela e descubra o que realmente quer." Eu brinquei dizendo que aquilo parecia mais perigoso do que qualquer instalação elétrica. Ele riu, mas deixou claro que eu deveria tratar o serviço como prioridade. No dia seguinte peguei uma caminhonete da empresa e fui até a propriedade do Sampaio, numa região residencial fechada perto de Campinas. Chamar aquilo de casa seria pouco. Havia um jardim enorme, garagem para vários carros e uma área externa parecida com um hotel de luxo. Uma funcionária chamada Mirella me recebeu e levou até a piscina. Valéria estava tomando sol. Assim que me viu, tirou os óculos escuros, analisou meu uniforme e perguntou se eu realmente sabia o que estava fazendo, porque os últimos especialistas tinham apenas desperdiçado o tempo dela. Ignorei o tom e pedi que me mostrasse exatamente o que a incomodava. Ela queria controlar a cobertura por vários pontos da casa, automatizar a filtragem conforme a qualidade da água, programar iluminação e temperatura e concentrar tudo num único dispositivo.
O problema não era cada função isoladamente, mas fazer equipamentos de fabricantes diferentes trabalharem juntos. Tirei fotos, anotei modelos, medi conexões e pensei em algumas soluções. Quando terminei e estava pronto para ir embora, Valéria começou a fazer perguntas pessoais. Quis saber minha idade, onde eu tinha estudado, por que Otávio me colocará tão perto da direção, se eu morava sozinho e se tinha namorada. Respondi educadamente, mas achei aquele interrogatório estranho. De volta ao escritório, expliquei a Otávio que conseguiria resolver quase tudo, embora precisasse desenvolver alguns módulos personalizados. Perguntei quanto tempo deveria dedicar ao projeto. Ele respondeu sem hesitar: o tempo necessário. Até terminar, isso é prioridade. Passei então a visitar a residência deles quase todos os dias. Foi aí que comecei a perceber que alguma coisa estava errada. Valéria sempre dava um jeito de estar presente. Podia ter academia, compras, almoços ou compromissos sociais, mas reorganizava a agenda para acompanhar meu trabalho. No começo reclamava de tudo. Depois começou a conversar. Perguntava sobre minha infância, meus relacionamentos e meus planos. Com o passar das semanas, percebi que observava mais a mim do que o sistema da piscina. Eu fingia não notar. Afinal, aquela mulher era esposa do homem que havia me dado a melhor oportunidade profissional da minha vida. Depois de aproximadamente um mês, o projeto estava praticamente concluído. Restavam apenas alguns testes. Valéria pediu que eu fosse numa manhã em que Mirella estaria de folga. Quando cheguei, ela mesma abriu a porta. Estava vestida de maneira bem diferente do habitual. Perguntei se eu havia chegado numa hora ruim e me ofereci para voltar depois. Ela respondeu que não havia problema. Fui direto até a piscina e comecei a trabalhar. Valéria, porém, sentou perto de mim, aproximava-se demais para olhar a tela e continuava puxando conversa. Tentei terminar o mais rápido possível. Quando concluí, entreguei o controle a ela. A cobertura abriu, as luzes responderam, a filtragem mudou automaticamente e todos os sensores funcionaram. Pela primeira vez desde que eu a conhecia, Valéria pareceu realmente satisfeita. Ela sorriu e disse que eu tinha conseguido fazer exatamente o que queria. Respondi que estava feliz por ter terminado. Então ela se aproximou ainda mais e deixou claro que seu interesse já não tinha nenhuma relação com a piscina. Fiquei paralisado por alguns segundos. Apesar de sentir atração por ela, afastei-me e disse que aquilo não estava certo. Saí da casa quase correndo. Dirigi alguns quilômetros e parei num posto porque precisava organizar a cabeça. Minha dúvida era simples e terrível. Eu deveria contar a Otávio? Se falasse, poderia destruir um casamento. Se ficasse calado e ele descobrisse depois, pareceria que eu tinha escondido tudo. Voltei ao escritório ainda sem saber o que fazer. Pouco tempo depois, a secretária disse que Otávio queria falar comigo. Entrei esperando o pior. Para minha surpresa, ele estava sorrindo. Disse que Valéria havia ligado para elogiar o sistema e que finalmente estava satisfeita. Depois percebeu minha expressão e perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Tentei responder com cuidado, mas acabei dizendo a verdade. Contei que a esposa dele havia se aproximado de mim de uma maneira que ultrapassava qualquer limite profissional. Otávio não gritou. Não pareceu chocado. Apenas me olhou e disse: "Eu sei, Lucas. Eu vi." Demorei alguns segundos para entender. Perguntei como podia ter visto. Ele respondeu que não queria conversar sobre aquilo dentro da empresa e pediu que eu o encontrasse naquela noite num clube particular. Passei o resto da tarde criando teorias. Talvez ele espionasse a própria esposa. Talvez já desconfiasse dela. Talvez aquilo tivesse sido um teste. Cheguei ao clube antes do horário. Otávio apareceu tranquilo, pediu comida e disse que eu precisava ouvir tudo antes de formar qualquer opinião. Então revelou que meu processo de contratação não tinha sido tão simples quanto eu imaginava. Ele realmente acreditava no meu potencial profissional, mas existia outro motivo para ter me escolhido.
O casamento com Valéria estava destruído havia anos. Quando se conheceram, Otávio era apaixonado e ignorou vários sinais. Com o tempo, o comportamento dela piorou. Funcionários domésticos não duravam. Amigos evitavam os dois e quase todo evento social terminava com Valéria humilhando alguém. O relacionamento entre eles também se tornará frio. Otávio já havia pensado várias vezes em se separar, porém existia um acordo patrimonial assinado antes do casamento. Se ele pedisse o divórcio sem uma causa prevista no documento, perderia uma parcela enorme do patrimônio construído por suas empresas. Havia, entretanto, uma cláusula específica relacionada à infidelidade comprovada. Ele contou que seus advogados já haviam analisado outras possibilidades, mas, sem provas concretas de quebra do acordo, qualquer separação poderia se transformar numa disputa extremamente cara. Foi então que ele teve uma ideia que eu achei completamente insana. Valéria tinha um tipo muito específico de homem que despertava sua atenção. Jovem, atlético, alto, confiante e inteligente. Quando Otávio viu meu perfil durante o processo seletivo, percebeu que eu correspondia quase perfeitamente ao padrão. Foi por isso que perguntou se eu era solteiro. Também por isso começou a me levar a eventos sociais. Quando viu a reação de Valéria ao me conhecer, teve certeza de que existia atração. Eu me afastei da mesa e perguntei se estava dizendo que tinha me contratado para tentar seduzir a própria esposa. Ele respondeu que não exatamente. Meu emprego era real e eu teria sido mantido na empresa mesmo que nada acontecesse, porque gostava do meu trabalho. Mas admitiu que havia colocado deliberadamente oportunidades diante de Valéria para ver até onde ela iria. Aquelas visitas frequentes à casa, portanto, não tinham sido apenas por causa da piscina. As câmeras faziam parte do sistema de segurança havia anos. Valéria conhecia algumas, mas não sabia exatamente quais estavam ativas. O que ocorrerá naquela manhã mostrava uma aproximação imprópria, porém os advogados de Otávio consideravam que aquilo talvez não bastasse para acionar a cláusula sem contestação. Então veio a proposta que mudou minha vida. Ele queria que eu aceitasse a aproximação de Valéria e mantivesse com ela um caso por algumas semanas, até que existissem provas suficientes de que a infidelidade era voluntária e contínua. Minha primeira resposta foi não. Disse que aquilo era absurdo e que eu não queria ser peça de um divórcio. Otávio não tentou me obrigar. Apenas colocou uma pasta diante de mim. Dentro havia um acordo preparado por advogados. Se eu aceitasse, receberia uma compensação financeira alta dividida em 2 partes. Publicamente eu também seria demitido, porque precisava parecer que Otávio havia descoberto a traição e reagido como qualquer marido reagiria. Em troca, ele garantiria um cargo numa empresa de engenharia em Santa Catarina. Com contrato de 3 anos e salário superior ao meu. Somando os pagamentos, a oferta passava de R$400 mil. Perguntei se ele estava falando sério. Ele disse que nunca estivera tão sério. Também afirmou que pagaria um advogado independente escolhido por mim para analisar cada cláusula. Não precisava responder naquela noite. Fui para casa com a cabeça girando. O dinheiro poderia mudar minha vida, mas não era apenas isso. Eu não conseguia negar que sentia atração por Valéria. Ainda assim, passar da atração para um caso deliberadamente planejado era outra coisa. Liguei para meu amigo Henrique, cujo pai conhecia bons advogados em Curitiba. 2 dias depois, um especialista analisou o acordo, pediu alterações, adicionou proteções e conversou diretamente com os representantes de Otávio. Quando terminou, disse que o contrato era estranho, mas legalmente estruturado, e que minha participação seria voluntária. Pensei durante dias. No final, aceitei. Otávio marcou uma reunião discreta e assinamos tudo. Sua única instrução foi que eu não deveria forçar Valéria a fazer absolutamente nada. Eu precisava apenas parar de recusá-la. Liguei para ela naquela noite. Disse que havia saído da casa porque estava confuso e porque vinha tentando ignorar a atração desde que a conhecera. Valéria ficou em silêncio e perguntou se eu queria vê-la novamente. Respondi que sim.
Ela disse que Mirella teria folga na semana seguinte e sugeriu que eu inventasse algum problema no sistema para voltar a casa. Quando desliguei, contei a Otávio. Ele apenas disse: agora você precisa ter certeza de que consegue lidar com isso. Na manhã marcada, fui até a residência. Não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu. É suficiente dizer que nós dois cruzamos uma linha que não poderia mais ser apagada. Depois, comecei a sentir um peso enorme na consciência. Disse a Valéria que gostava de Otávio e me sentia culpado. Ela riu e respondeu que quem estava traindo o marido era ela, não eu, e que ele jamais descobriria. Ouvir aquilo foi estranho, porque eu sabia que Otávio já conhecia cada etapa do plano. Nas semanas seguintes nos encontramos outras vezes. Alguns encontros aconteceram na casa, em áreas onde as câmeras poderiam registrar nossa proximidade. Outros aconteceram no meu apartamento, fora do que havia sido planejado. Esse foi o meu primeiro grande erro. Eu já tinha ajudado Otávio a conseguir as provas que queria, mas comecei a continuar vendo Valéria porque desejava estar com ela. Quando estávamos sozinhos, ela parecia diferente. Continuava intensa e difícil, mas também ria, contava histórias da infância e falava de inseguranças que jamais demonstrava em público. Aquilo não apagava a maneira cruel como tratava outras pessoas, mas me fez perceber que ela não era tão simples quanto eu imaginava. Comecei a criar sentimentos por uma mulher que eu sabia que deveria abandonar assim que o plano terminasse. Aproximadamente um mês depois do nosso primeiro encontro, Otávio me chamou ao escritório. Fechou a porta, apertou minha mão e disse que os advogados tinham material suficiente. O pedido de divórcio seria protocolado naquele mesmo dia. A primeira parcela do acordo seria liberada, e a partir daquele momento, eu estava oficialmente demitido. Publicamente todos acreditariam que Otávio descobrira que um funcionário estava tendo um caso com sua esposa. Minha nova vaga em Florianópolis começaria poucas semanas depois. Ele garantiu que todos os meus direitos trabalhistas seriam pagos normalmente. Antes de eu sair, Otávio ficou sério e disse que, se nos encontrássemos diante de outras pessoas, talvez precisasse me tratar com hostilidade para manter a versão pública. Respondi que entendia. 2 dias depois, Valéria me ligou chorando e furiosa. Otávio tinha apresentado as provas e acionado a cláusula do acordo patrimonial. Ela não ficaria pobre, porque possuía investimentos e patrimônio próprios, mas perderia acesso a uma parcela enorme da fortuna que imaginava receber numa separação comum. Perguntou se eu também havia sofrido consequências. Disse que Otávio tinha me demitido e que eu precisava reorganizar minha vida. Ela sugeriu que parássemos de nos encontrar enquanto negociava o divórcio. Concordei. Quando desliguei, percebi que estava triste. Eu deveria me sentir aliviado, mas sentia falta dela. Pouco depois me mudei para Florianópolis. A nova empresa era excelente e o trabalho combinava comigo. Participava de projetos de automação industrial e sistemas elétricos inteligentes. Fiz novos amigos, voltei a nadar e comecei a correr na praia. Tentei também reconstruir minha vida sentimental. Saí com algumas mulheres, porém nenhuma relação avançava. Por mais absurdo que fosse admitir, eu ainda pensava em Valéria. Alguns meses se passaram. Um sábado, perto do meio-dia, alguém tocou a campainha do meu apartamento. Quando abri a porta, fiquei sem palavras. Valéria estava ali segurando uma pequena mala. A barriga deixava evidente que estava grávida. Dei passagem e perguntei o que estava acontecendo. Ela entrou, sentou no sofá e começou falando sobre coisas banais. Contou que o divórcio havia terminado. Eu já sabia, porque meus advogados tinham recebido a confirmação e a segunda parcela do acordo fora liberada, mas não podia contar isso. Depois de alguns minutos, Valéria perdeu a paciência e apontou para a barriga. Perguntou se eu não queria saber. Perguntei de quantos meses estava. Quando respondeu que já estava no 3º trimestre, imediatamente comecei a fazer contas. Ela percebeu e disse: Otávio não é o pai. Durante o divórcio,
A gravidez havia sido descoberta e um exame solicitado no contexto médico e jurídico excluíra a paternidade dele. Valéria afirmou que, naquele período, eu tinha sido o único outro homem com quem estivera. Por isso, a possibilidade de a criança ser minha era enorme. Sentei sem saber o que falar. Perguntei sobre contracepção. Ela disse que sempre havia tomado cuidado, mas nenhum método era infalível. No começo pensou que o atraso fosse consequência do estresse. Quando descobriu a gravidez, entrou em pânico. Depois que Otávio foi excluído como pai, percebeu que precisava me procurar. Perguntei o que esperava de mim. Valéria respondeu que não queria me obrigar a casar e não precisava do meu dinheiro. Queria apenas saber se eu participaria da vida da criança caso a paternidade fosse confirmada. Disse também que gostaria de permanecer algum tempo em Florianópolis para fazermos um exame seguro e recomendado pelo médico. Concordei que ela ficasse, mas avisei que precisaríamos conversar sobre muito mais do que a gravidez. Naquela noite finalmente falei tudo o que pensava sobre ela, exceto o segredo envolvendo Otávio, que ainda estava protegido pelo acordo de confidencialidade. Disse que Valéria era bonita, inteligente e poderia ser extremamente encantadora, mas que durante grande parte do tempo em Campinas tratava pessoas como se fossem inferiores. Era arrogante, impaciente, controladora e parecia acreditar que dinheiro e beleza lhe davam o direito de humilhar os outros. Expliquei que, se a criança fosse minha, eu assumiria completamente a responsabilidade como pai. Isso, porém, não significava que construiria uma relação com ela caso continuasse sendo a mesma pessoa. Valéria ficou em silêncio. Pela primeira vez desde que eu a conhecera, não tentou vencer a discussão. Apenas perguntou se eu realmente a via daquela maneira. Respondi que não era apenas eu. Funcionários tinham medo dela, amigos se afastavam e até Otávio havia suportado aquele comportamento durante anos. Ela chorou. Depois admitiu que sabia ser difícil, mas nunca percebera o quanto afastava as pessoas. O divórcio e a gravidez tinham destruído a sensação de controle que sempre tivera. Pela primeira vez, existia um problema que dinheiro, aparência e influência não conseguiam resolver. Fizemos um exame de paternidade não invasivo indicado pelo médico. Enquanto esperávamos, Valéria permaneceu comigo. Eu imaginava que seria um desastre. Para minha surpresa, ela realmente começou a mudar. Não virou outra pessoa de uma hora para outra. Ainda perdia a paciência e fazia comentários cortantes, mas agora percebia quando ultrapassava o limite. Algumas vezes respirava fundo e pedia desculpas. Eu nunca a tinha visto fazer aquilo. Quando o resultado chegou, confirmou que eu era o pai. Segurei aquele papel com as mãos tremendo. Eu ainda estava nos 20 e poucos anos, e de repente, teria uma filha. Senti medo, alegria e uma responsabilidade gigantesca ao mesmo tempo. Valéria chorou. Decidimos que ela ficaria comigo até o nascimento. Transformei meu pequeno escritório num quarto de bebê. Compramos berço, roupas, fraldas e uma quantidade absurda de coisas que eu nem sabia que recém-nascidos precisavam. Passei a acompanhá-la nas consultas sempre que meu trabalho permitia. Durante esses meses conheci um lado dela que nunca aparecerá em Campinas. Sem empregados em volta, sem festas e sem a necessidade constante de demonstrar superioridade, Valéria conseguia ser surpreendentemente simples. Fazia café, ria de programas ruins e passava meia hora escolhendo roupas para o bebê. Também começou a falar sobre a infância. Cresceu numa família em que aparência, desempenho e posição social eram tratados como prioridade absoluta. O pai cobrava excelência e a mãe considerava qualquer demonstração de vulnerabilidade uma fraqueza. Valéria aprenderá cedo que pedir desculpas significava perder poder. Aquilo não justificava o modo como tinha tratado as pessoas, mas finalmente me ajudava a entender de onde vinha aquele comportamento. Quando nossa filha nasceu, tudo mudou de verdade. Chamamos a menina de Isabela. Na primeira vez que a enfermeira colocou aquele bebê nos meus braços, fiquei sem reação. Passei vários minutos olhando para as mãozinhas e tentando entender que agora alguém dependeria de mim para praticamente tudo. Valéria estava exausta, mas sorria de um jeito que eu nunca tinha visto.
Os primeiros meses foram caóticos. Dormíamos pouco. Eu trabalhava durante o dia e ajudava durante a noite. Valéria, que antes tinha funcionários para resolver quase qualquer coisa, insistiu em aprender a cuidar da própria filha. Trocava fraldas, acordava de madrugada e passava horas com Isabela no colo. Foi então que percebi que a mudança não era apenas uma tentativa de me conquistar. Ela realmente estava tentando se tornar uma pessoa diferente. Alguns meses depois, meus pais foram nos visitar. Eles conheciam apenas uma versão bastante resumida da história e minha mãe estava desconfiada. Bastou observar Valéria cuidando de Isabela para começar a relaxar. Depois vieram os pais dela. Foi durante aquela visita que compreendi ainda melhor algumas coisas. O pai de Valéria criticou a decoração do apartamento. A mãe fez um comentário sobre o peso dela poucos meses depois do parto. Eu esperava uma explosão. Valéria apenas respondeu que estava saudável, feliz e não queria discutir o assunto. Mais tarde disse que finalmente conseguia enxergar de onde tinha aprendido muitos dos comportamentos que agora tentava abandonar. O tempo passou e nós três começamos a funcionar como uma família, embora eu e Valéria nunca tivéssemos definido exatamente o que éramos. Existia carinho, atração e cumplicidade. Eu adorava ser pai. Também sabia que estava me apaixonando por ela de verdade. Mas carregava um segredo enorme. Valéria ainda acreditava que nosso caso tinha começado espontaneamente e que Otávio apenas acabará descobrindo. Ela não sabia que ele havia criado oportunidades para aproximar nós dois nem que eu receberá dinheiro para continuar o relacionamento depois daquela primeira tentativa de sedução. Conversei diversas vezes com meu advogado. Durante algum tempo, as cláusulas de confidencialidade impediam que eu revelasse determinados detalhes relacionados à estratégia do divórcio. Depois que todas as obrigações legais foram encerradas, ele explicou que eu finalmente poderia contar a verdade sem violar o acordo. Mesmo assim, adiei. Tinha medo de perder a família que havíamos construído. Quando Isabela estava perto de completar 1 ano, percebi que não podia continuar planejando um futuro com Valéria enquanto escondia a verdadeira origem da nossa relação. Numa noite, depois de colocar nossa filha para dormir, pedi que ela se sentasse comigo. Disse que precisava contar algo que provavelmente mudaria a maneira como enxergava tudo. Então revelei a verdade. Contei sobre a reunião no clube, o acordo patrimonial de Otávio, as câmeras, o contrato, o dinheiro e a nova vaga em Florianópolis. Admiti que, depois da primeira aproximação dela, eu havia aceitado continuar porque Otávio precisava de provas. Valéria ficou completamente imóvel. No começo achei que não tivesse entendido. Depois perguntou se eu estava dizendo que o marido dela tinha me pago para dormir com ela. Respondi que sim. Ela se levantou e começou a andar pela sala. Perguntou se eu também havia sido contratado inicialmente apenas para aquele propósito. Expliquei que meu emprego era verdadeiro, mas que Otávio admitira ter percebido durante o processo seletivo que eu combinava com o tipo de homem pelo qual ela normalmente se interessava. Valéria ficou furiosa. Disse que tinha sido manipulada pelos dois. Não tentei me defender. Respondi que ela tinha razão para se sentir traída. Eu fizera uma escolha e aceitara dinheiro para participar do plano. Disse também que existia algo que precisava saber. Os encontros que tivemos depois de já existirem provas suficientes não faziam parte do acordo. Eu continuará vendo-a porque queria. Minha tristeza quando nos separamos não fazia parte do plano. Minha reação quando apareceu grávida não fazia parte do plano. Cuidar dela, acompanhar a gravidez, criar Isabela e construir aquela vida também não tinham absolutamente nada a ver com Otávio ou com dinheiro. Valéria chorou e perguntou por que eu não tinha contado antes. Disse a verdade. Primeiro havia limitações jurídicas. Depois, quando pude falar, fiquei com medo. Ela respondeu que isso não tornava o segredo menos grave. Concordei. Naquela noite dormiu no quarto de Isabela e praticamente não falou comigo. Nos dias seguintes, nossa casa ficou estranhamente silenciosa. Eu achei que ela iria embora. Até preparei mentalmente como dividiríamos os cuidados da nossa filha. Mas Valéria permaneceu. Alguns dias depois,
Sentou comigo e disse que tinha conversado com uma advogada independente. Queria confirmar se eu estava mentindo novamente. A advogada verificara o que era possível e confirmara que o acordo realmente existira. Valéria então disse algo que nunca esqueci. Eu odeio o que você e Otávio fizeram. Mas também preciso admitir uma coisa. Eu fui infiel porque quis. Nenhum contrato me obrigou. Nenhuma câmera me fez trair meu marido. Posso odiar o plano sem fingir que fui inocente. Foi provavelmente a prova mais clara de quanto havia mudado. Ainda assim, levou tempo para recuperar a confiança em mim. Não resolvemos tudo numa conversa emocionante. Tivemos discussões, perguntas difíceis e várias noites desconfortáveis. Eu respondi a tudo que podia responder. Mostrei os documentos que legalmente estava autorizado a mostrar. Também deixei claro que, se ela quisesse terminar nossa relação amorosa, eu continuaria sendo pai de Isabela. Aos poucos, Valéria decidiu ficar. Disse que não podia apagar como tudo começara, mas também não podia fingir que o último ano não tinha sido real. Quando Isabela começou a engatinhar, nossa casa voltou a parecer uma família. Quando deu os primeiros passos, eu já sabia que queria aquela vida para sempre. Na semana do primeiro aniversário dela, reunimos nossas famílias em Florianópolis. Fizemos uma comemoração pequena. Isabela destruiu o próprio bolo, sujou a roupa e se divertiu mais com as embalagens do que com os presentes. Naquela noite, depois que todos foram embora e colocamos nossa filha para dormir, Valéria sentou ao meu lado. Perguntou onde estava na minha vida. Disse que sabia que eu amava Isabela e que me importava com ela, mas queria saber se eu continuava ali apenas porque éramos pais da mesma criança ou porque realmente a escolheria mesmo depois de tudo. Perguntou se eu algum dia conseguiria olhar para ela sem lembrar daquela mulher arrogante que conheci em Campinas. Fiquei alguns minutos em silêncio. Lembrei do evento da empresa, da piscina, da reunião com Otávio, do acordo, do divórcio, da campainha tocando, da barriga de Valéria, do exame de paternidade, do nascimento de Isabela e da noite em que finalmente confessei tudo. A mulher diante de mim ainda era intensa, determinada e complicada. Mas já não era a mesma pessoa. Eu também não era o mesmo homem. Então respondi, eu amo você. E quero continuar com você. Não porque somos pais da Isabela. Quero continuar porque escolho você. Mas dessa vez quero que nossa vida comece sem contratos, sem segredos e sem ninguém manipulando ninguém. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Tirei uma pequena caixa do bolso e perguntei se ela aceitaria se casar comigo. Valéria ficou em silêncio por alguns segundos. Depois surgiu aquele sorriso atrevido que ainda carregava um pouco da mulher que eu conhecera anos antes. Ela respondeu, ainda bem que você perguntou agora. Perguntei por quê. Valéria pegou minha mão e colocou sobre a barriga. Disse que havia descoberto naquela semana que estava grávida de novo. Fiquei completamente paralisado. Depois comecei a rir e perguntei se estava falando sério. Ela disse que tinha feito 2 testes e já marcado consulta. Abraçamos um ao outro, tentando entender que nossa família estava prestes a aumentar novamente. Naquele momento pensei em como tudo tinha começado. Eu havia entrado naquela mansão apenas para consertar um sistema de piscina. Depois descobri que meu chefe tinha me colocado no centro de um plano de divórcio. Aceitei dinheiro para continuar uma relação que nunca deveria ter começado. Achei que sairia de tudo aquilo com uma nova carreira, algum dinheiro e lembranças que jamais contaria para ninguém. Em vez disso, terminei com uma filha, uma mulher que aprendeu a mudar, um segundo bebê a caminho e uma história tão absurda que até eu teria dificuldade de acreditar se outra pessoa me contasse. Não tenho orgulho de todas as escolhas que fiz. Valéria também não tem orgulho das escolhas dela. E talvez seja justamente por isso que nossa relação conseguiu sobreviver. Em determinado momento, nós dois tivemos que parar de justificar nossos erros e assumir responsabilidade por eles. Aprendi que uma pessoa pode mudar, mas somente quando reconhece aquilo que precisa mudar e aceita enfrentar as consequências.
Também aprendi que esconder a verdade para proteger uma relação quase sempre significa apenas adiar o momento em que ela terá de ser enfrentada. Hoje, quando olho para Isabela correndo pela casa e para Valéria preparando tudo para a chegada do nosso segundo filho, ainda penso no jovem engenheiro de 24 anos que acreditava que seu maior problema naquela semana seria fazer equipamentos de piscina de fabricantes diferentes se comunicarem. Ele não fazia ideia de que estava prestes a entrar na situação mais complicada da vida. Se eu tivesse recusado aquela primeira visita, talvez tivesse continuado trabalhando para Otávio por muitos anos. Talvez ele encontrasse outra forma de terminar o casamento. Talvez Valéria jamais tivesse mudado. Talvez Isabela nunca existisse. Nunca saberei. O que sei é que nenhuma quantia de dinheiro teria sido suficiente para comprar a vida que acabou surgindo daquele caos. E, apesar dos erros, das mentiras e de tudo que tivemos que enfrentar, hoje posso dizer que finalmente construímos alguma coisa verdadeira. Se vocês chegaram até aqui, deixem o like, contem nos comentários o que fariam no meu lugar e digam também de qual cidade estão assistindo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas histórias. Até a próxima!